Olá, sou Felipe Giraldelli, professor de Direito Penal, delegado de Polícia Civil do Estado da Bahia e coach para concursos públicos nas áreas policiais. Vamos lá? Quero falar sobre os crimes contra a liberdade sexual. E o primeiro será o crime de estupro, o qual está previsto no artigo 213 do Código Penal, que fala o seguinte: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. O tipo penal ele começa falando do verbo constranger, que é o núcleo do tipo. E constranger é a coação, ou seja, constranger significa uma coação que pode ser realizada contra a vítima ou fazer com que a vítima tolere determinada ação contra ela. Então, o primeiro ponto seria esse. O segundo ponto seria falar sobre as modalidades do crime, que tem que se utilizar violência ou grave ameaça. Não existe crime de estupro, previsto no artigo 213 do Código Penal, sem a violência ou grave ameaça, ou seja, é necessária a violência ou grave ameaça. Outro ponto interessante refere-se à conjunção carnal, que é o coito vagínico, obrigatoriamente, tem que ter um pênis e uma vagina, e os outros atos libidinosos. Mas atos libidinosos, eles têm que ter conotação sexual, para que ocorra atos libidinosos. É interessante também, pessoal, a gente lembrar o seguinte, que para que ocorra o crime de estupro, não precisa de contato físico, ou seja, o contato físico é dispensável. Imagine o autor realizando uma videochamada através de um aplicativo qualquer para a vítima. O autor ele conhece o itinerário da vítima e determina que a vítima tire a roupa e faça uma automasturbação para ele, ou ele irá matar a família da vítima, irá matar um filho da vítima, um ente querido, enfim. Neste caso, caso ocorra esse ato, a vítima acaba cedendo a esta conduta, ocorrerá o crime de estupro, ou seja, não é necessário o contato físico entre vítima e autor. Outro ponto interessante é que o crime de estupro ele é um tipo misto alternativo. Apesar do tipo penal prever várias condutas, se estas condutas ocorrerem no mesmo contexto fático, ocorrerá apenas um crime. Imagine a seguinte situação: o estuprador, constrange a vítima com violência a ter coito vagínico e coito anal. Neste caso específico, se ocorrer no mesmo contexto fático, ocorrerá apenas um crime. Outro ponto interessante é que, quanto ao sujeito ativo e passivo, todos podem ser. Tanto homens quanto mulheres podem ser sujeitos ativos e sujeitos passivos desse crime, independentemente de relação afetiva. Como, por exemplo, entre marido e mulher. A esposa ela pode ser vítima, sim, do crime de estupro. E como que a esposa pode ser vítima do crime de estupro? Por exemplo, imagine o marido que chega em casa e resolve ter atos libidinosos com a esposa contra a vontade dela. Ela se recusa e ele insiste em ter aqueles atos e acaba constrangendo ela a ter. Neste caso específico, ocorre crime? Sim. Inclusive, existe a causa de aumento de pena, prevista no artigo 226, a qual a pena fica aumentada de 1/4. Eu gosto de citar esse ponto específico aqui, até trazendo a obra do professor Kleber Masson, que diz o seguinte: que se qualquer deles se recusar injustificadamente ao cumprimento de qualquer dos deveres matrimoniais, inclusive do famoso débito conjugal, o prejudicado deverá pleitear separação judicial ou então o divórcio, mas nunca se valer de meios inaceitáveis, como a violência ou grave ameaça,
para alcançar a conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso. Ou seja, além de ser o crime de estupro, do artigo 213, existe a previsão da causa de aumento de pena, lá no artigo 226, inciso 2º do Código Penal. Outra situação interessante em relação ao crime de estupro é o que a gente fala sobre o beijo lascivo. O beijo lascivo pode ser crime de estupro? Sim. Existem julgados nesse sentido, inclusive do STJ, julgados recentes, que diz o seguinte, que se o autor utilizar de violência ou grave ameaça contra a vítima para realizar o beijo lascivo, ocorre o crime de estupro. Beijo lascivo é aquele que tem uma conotação sexual, aquele que deixa clara a conotação sexual. Um dos casos que o STJ julgou, que como uma situação que era considerada de estupro, bem recentemente, falava o seguinte, o indivíduo segurou a vítima, o autor, né, do sexo masculino, segurou a vítima pelos cabelos, abaixou ela no chão, colocou o joelho sobre o peito dela e a beijou de forma forçada e de forma lasciva, inclusive passando a mão por outras partes do corpo. Neste caso, o STJ entendeu de forma acertada que ocorre o crime de estupro. Outro ponto interessante é que pode ocorrer o estupro independentemente da orientação sexual, seja a vítima ou autor de orientação hétero ou homossexual, ocorre o crime da mesma forma e não há nenhuma diferença nesse sentido. Espero ter colaborado. Forte abraço.